Você, torcedor brasileiro, você que nos acompanha por todo o país. Torcedor Preste atenção, existe um de futebol. Estatuto do Torcedor. Foi verdade. criado, aliás, por você, né, Eu Celso fui Mano? relator do Estatuto do Torcedor e o Estatuto do Torcedor, ele garante a você, torcedor, direitos. Ó, posso Direitos. cortar? Pode. Isso que será mostrado agora no Cidade Alerta, eu não vi em nenhuma televisão até hoje. Não tem. Nunca vi o que aconteceu nesse caso e as orientações que você é torcedor, você que vai em estádio, as orientações que você vai ter. Você Tá? sabe de uma coisa? Você que está nos acompanhando, você que é torcedor, que vai no estádio de futebol, que leva a sua família, né? Você é bem tratado no estádio? Você está lá pagando, correto? E paga caro, diga-se de passagem. No último jogo aqui em São Paulo, do Palmeiras no Pacaembu, era de 40 a 180 reais, dependendo do lugar onde você ia sentar. Sim. De 40 a 180 reais. Agora veja, aí você chega lá, você é bem tratado, o banheiro está limpo, você tem os orientadores para te dizer onde você vai sentar, você senta na cadeira que exatamente que você comprou, no local que você comprou. Eu já vi chegar no estádio, ter que ficar limpando a cadeira para poder sentar. Bruno, você está pagando e pagando caro. Tem ambulância suficiente para atender as pessoas que ali estão? Pois é. Profissionais da saúde? E o preço? Sim. Tá E abusivo? o preço do produto está abusivo? Você está pagando caro dentro do estádio? Mas é o refrigerante, as coisas que você compra dentro do estádio ou é o preço? Qualquer coisa que você compre dentro do estádio, Tem uma né, lanchonetinha? não pode estar com preço abusivo porque fere a lei. Vê Né? só. Pois é. Esse tipo de prática é comum pelo Brasil. E aí nós saímos para verificar isso, não é verdade? Gente, é sensacional o que vocês vão ver. Pode Saímos ter certeza pra verificar. disso. Agora, se você, torcedor, não está satisfeito, e muitos não estão, e nos procuraram reclamando de que o estado dos estádios é péssima, né? É tudo ruim, e que o torcedor é tratado como se fosse gado, estou falando claro aqui, como se fosse gado, não como se fosse gente. Isso tem que acabar. Isso vai acabar, porque tem lei para isso, é o Estatuto do Torcedor. Lá no Estatuto tem obrigações para o torcedor? Tem. Dizer que o torcedor não pode brigar dentro do estádio, não pode jogar as coisas na cabeça dos outros, né? Tem que se comportar, etc e tal. Bom, mas se o torcedor cumpre as suas obrigações, o estádio, o detentor do mando do jogo, aquele que está organizando a partida, não tem que cumprir nada. Pode tratar a pessoa de qualquer jeito. Não precisa ter estrutura, se alguém passar mal dentro do estádio, não precisa ter estrutura de médico, enfermeiro para atendimento, não precisa ter nada. Não é bem assim, não. Depois dessa reportagem, depois dessa história de hoje, muitos patrulheiros fiscalizarão os estádios. E vão denunciar para a gente e nós vamos atrás, viu, Bruno? Nós vamos Tem atrás. reportagem? Tem reportagem. Então vamos ver. Pô, Celso, eu tô aqui representando a classe de torcedores e eu queria ver o que você poderia fazer por nós. Dar uma força para nós torcedores aí nos estádios, que a situação dos banheiros que são precárias, não temos papel higiênico, as portas são pichadas, não temos água nos sanitários. Você vai lá dentro, você quer comer um hot dog e o preço também é abusivo. Água cara, tudo caro. Ajuda nós aí, Russumanos. A Patrulha do Consumidor atendeu um pedido de ajuda dos torcedores que estão cansados de pagar caro por ingressos nos estádios de todo o país e não terem um serviço à altura. Nós estamos aqui no estádio do Pacaembu com o Procon de São Paulo. A intenção nossa é fazer uma blitz de orientação. Nós fizemos, há alguns anos atrás, o Estatuto do Torcedor. Inclusive, eu fui o relator do Estatuto do Torcedor, né? Agora nós queremos saber se o Estatuto está sendo cumprido dentro dos estádios de futebol. Logo na entrada do estádio, nós fomos recebidos pelo ouvidor do jogo, que foi nomeado para o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Então nós queremos visitar aí as instalações sanitárias, tá? Para ver em que estado elas se encontram. Queremos visitar as dependências onde vende alimento, tá? Saber os preços que estão sendo praticados, a questão das ambulâncias e médicos, que tem que cumprir a quantidade estabelecida. Você conhece tudo isso? Muito bem, Bom, você pode nos acompanhar? Hoje a gente tem em torno de 35 mil. Pouco tempo depois da nossa chegada, vários torcedores já reclamavam das condições de estrutura do estádio. É um absurdo você pagar 100, 200 reais pra poder fazer aquela cadeira imunda daquela, né?
Pô, E você conseguiu sentar no teu lugar ou não? limpei com papel higiênico. Mas o lugar que foi reservado para você estava lá? Tava lá. Mas Tava sujo. cadeira de 500 anos. Tava tudo sujo. Tudo sujo, tudo imundo mesmo. Ó a quantidade de pessoas aqui no estádio, alguns banheiros químicos, e a gente comprou ingresso aqui, é um dos mais caros do estádio e tem um acrílico que a gente não tem visibilidade para o jogo. Banheiro químico, cara, existe no carnaval, na rua, e mesmo assim tá cheio, os caras fazem xixi fora do banheiro, tá? Isso daqui é um lixo. Eu entrei nos banheiros para saber a real condição. E o que vi foram os torcedores reclamando e com razão. Não tem papel higiênico, não tem sabonete, não tem papel para secar a mão, tá tudo. A gente precisava fazer a constatação para a gente tomar providência. Pior do que os banheiros foram as condições de higiene das lanchonetes do Pacaembu. Olha o estado da lanchonete, a higiene. O estatuto estabelece que tem que ter higiene nos locais onde se vende alimento, nós temos que ter estrutura mínima. E aqui a gente não tá vendo nada, esse estádio aqui tá um horror. Sabonete, detergente, você tem aí? Não tem? Sim, mas pra você pega no dinheiro e pega na pipoca. Aí não pode. Aí você tinha que ter como lavar a mão. Mas a partir do momento que você pegou aí e pegou no dinheiro, você já contaminou a pipoca. Não pode, não pode. Pois é, o Procon tá aqui, A condição de higiene aqui é péssima. Na próxima nós temos que trazer a vigilância sanitária. Lembrando que também não é só a previsão do Estatuto do Torcedor, são princípios básicos do direito do consumidor que estão no Código. Então a gente observa aqui que o Estatuto não é respeitado, muito menos a lei. A questão do preço cobrado pelos produtos dentro dos estádios também foi uma reclamação recorrente dos torcedores. O pessoal reclama muito dos preços. Nós vamos fazer um comparativo entre os preços praticados dentro do estádio e os preços praticados fora, no entorno do estádio. Se o preço estiver muito mais alto, caracteriza a prática abusiva e o Procon vai tomar as devidas providências. Aqueles que estão administrando o jogo, o detentor do mando do jogo, pode ser responsabilizado e ser autuado, multado como qualquer entidade ou qualquer empresa que presta serviço ou fornece produto. Eu também fui verificar a quantidade de profissionais de saúde, de ambulâncias que estavam dentro do estádio, se cumpriam a determinação da legislação em vigor. A falta de enfermeiros e a falta de médicos é uma coisa grave. Tinha que ter 4 ambulâncias aqui, nós temos uma lá dentro do campo, cadê a 4ª? Nós estamos dentro do estatuto. Não estão. Eu fiz o estatuto, eu fui o relator. Você quer me explicar como foi, como é? A cada 10 mil torcedores. Exatamente, nós temos mais de 30 mil aqui. A cada 10 mil, a cada 10 uma mil, ambulância. exatamente. Então precisaria chegar nos 40 para ter a 4ª. Não concordo. Não concordo. Se ultrapassou 10 mil... Mas eu acho que não está muito claro. Eu não conheço a lei, fui eu que fiz. Mas ela não fala que a cada 10 mil, uma cada 10 mil. No final da fiscalização, eu conversei com o diretor do estádio do Pacaembu, que tentou se justificar. Você acha que esse estádio tem condição de receber os torcedores do jeito que ele está? Olha o que diz o Estatuto do Torcedor. Tem que ter higiene nos banheiros. Eu não vi uma pessoa limpando o banheiro aqui. Eu não vi papel higiênico nos banheiros. Eu não vi sabonete nos banheiros. A estrutura de limpeza das lanchonetes é a pior de todas. Só que está tudo errado. Esse é um dos motivos, deputado, pelo qual o Pacaembu foi dado em concessão. A gente tem poucas condições orçamentárias para fazer isso. Mas isso não justifica. Aqui o detentor do mando do jogo é o responsável. Então ele tinha que dizer que ele não vai fazer aqui porque não tem estrutura de estádio para fazer. É isso que o detentor do mando do jogo devia fazer. Porque ele vai responder nos termos do Estatuto do Torcedor e da Lei 8.078. Então, vocês não podem fazer uma partida com a quantidade de pessoas que estão aqui dentro sem estrutura nenhuma, não tem estrutura. O estádio está todo sujo, as cadeiras estão todas sujas. Vê a reclamação dos torcedores. Deixa eu passar uma questão para o senhor. Antes do jogo se iniciar, todos os banheiros são colocados papel, sabonete. Sim, então e a manutenção disso? Isso é feito, mas não é feito. Eu entrei em vários banheiros. Nós temos poucos banheiros para 30 pessoas. É a estrutura atual do Pacaembu. Ela precisa de melhorias, mas a nossa realidade... Então vocês têm que dizer, e eu vou começar com o prefeito sobre isso, não faça jogo enquanto não tiver estrutura. Porque, veja bem, eu estou prometendo para ele que vocês não vão ser autuados dessa vez, mas a próxima vai. Bom, gente, a intenção nossa foi saber como é que o torcedor é tratado dentro do estádio de futebol. Aí vocês puderam acompanhar que, infelizmente, as condições que os estádios, não posso dizer os estádios porque nós vamos fazer os outros também, mas que o estádio do Pacaembu dá ao torcedor
a pior de todas. A situação dos banheiros é tétrica, né? Como se não bastasse não ter papel higiênico, não ter sabonete, não ter papel para secar as mãos, não ter alguém dentro dos banheiros fazendo a manutenção do banheiro durante todo o período, antes, durante e depois do jogo, né? Os banheiros químicos não tinham condição nenhuma de ser usados, as pessoas reclamando muito disso. Esse tipo de prática não pode, o torcedor paga caro e o Procon de São Paulo vai trabalhar nisso para que a gente possa ter, né, um espetáculo de futebol à altura do torcedor, correto? Com certeza, vamos fazer isso como uma recomendação, como uma segunda orientação. E se você me permite, lembrando que nós ouvimos dos torcedores, né? Eles vieram só aqui no nosso jogo? Não, nós vamos visitar os outros estádios, os outros jogos também, isso é bastante importante. Bom, nós vamos ficando por aqui, eu quero agradecer o Procon de São Paulo, né? Estando bom, melhor não posso dizer que está bom para ambas as partes ou para todas as partes, porque o que nós vimos não é nada bom. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Na Blitz, a gente viu que tem irregularidade em todos os cantos. Mas e aí, Celso, o que acontece? O que faz? Faz que a gente vai começar a autuar. Aí você me pergunta, quem que vai ser autuado? Sim. De acordo com o Estatuto do Torcedor, tá aqui, ó. Esse é o Estatuto do Torcedor. É bom que os torcedores conheçam os seus direitos, está aqui. E no Estatuto do Torcedor começa dizendo o seguinte, que se observa o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078. Bom, o Estatuto do Torcedor é claro. Quem é responsável, a gente falou lá com o administrador do Pacaembu, que veio se justificar dizendo que o Pacaembu não tem estrutura, vocês acabaram de ver isso. Se não tem, não pode fazer. Não. Se não tem estrutura, não pode fazer a partida. Transfere a partida para outro lugar. Não importa se é poder público ou se não é poder público, se o estádio é público ou se o estádio é privado, não importa. Não pode fazer. E a Federação Brasileira e a Federação Paulista deveriam estar à frente disso. Nós vamos cobrar. As federações, inclusive, se for um jogo internacional, se for um campeonato internacional, a Conmebol, quem quer que seja, a FIFA, etc. Tal. Não pode autorizar a partida. Vamos deixar isso claro? Não pode autorizar a partida no estádio de futebol que não tem estrutura. E o Pacaembu não tem estrutura. Imagina que o ingresso no pior lugar do estádio, ali no tobogã. Tobogã é aquela parte lá atrás onde fica o gol. Exatamente, né? É o pior lugar do estádio. Tava de 40, 50... até os mais caros, R$180. Agora, eu pago R$180 para entrar no estádio e sentar numa cadeira. Que tem que limpar com papel higiênico. Olha só a imundice. Vê se tem condição de entregar isso para o torcedor, que está pagando caro. Não, mas não é só isso, não. As pessoas estavam reclamando que o vidro que fica na frente das cadeiras... Na verdade, a visão. Na verdade, não é um vidro, é um plástico ali, que eles colocam ali, transparente. Só que ele está tão riscado que as pessoas não conseguem assistir a partida. Bom, aí o que acontece? Eles ficam de pé. Quem está atrás reclama. Não consegue ver também. Tem que ficar de pé também. Então você paga para sentar numa cadeira e você fica de pé o jogo inteiro. Quem vai devolver o dinheiro? Bom, quem que fica com dinheiro? Quem fica com dinheiro é o detentor do mando do jogo. Bom, o detentor do mando do jogo pode ser um time ou pode ser o outro, ali que está disputando a partida. E se a gente começar agora a fazer devolver o dinheiro? Hein, Bruno? Se a gente começar a obrigar, e o Procon pode fazer isso, obrigar o detentor do mando do jogo a devolver o dinheiro por falta de condições do estádio. Aí a gente vai começar a respeitar o consumidor, né? Torcedor. É consumidor, torcedor. É assim que a lei prevê. Ele consome. Bom, mas é só isso? É só isso. Que pena. Nós temos o preço dos alimentos, higiene do estabelecimento de alimentação, né, que revende o alimento. Nós temos a condição de limpeza dos banheiros químicos, a quantidade de banheiro, o número de ambulâncias, o número de profissionais trabalhando na área da saúde para atender, né, se alguém passar mal, algum incidente. Não, vai ouvindo o problema do estádio. A gente tá vendo a ambulância ali, né? A gente tá vendo, a ambulância estava de um lado do estádio.
Então, serviço médico estava só de um lado do estádio. Quando eu cheguei lá, eu até discuti com o pessoal, porque não tinha... tinha lá 35, quase 35, 34 mil. Eles encerraram lá dizendo que era... 36, tinha lá acho que se não me engano, 36.290, dos quais 34.900 e pouco eram pagantes e alguns não pagantes. Bom, com 36.290 pessoas, imagina uma pessoa passa mal de um lado do campo de futebol e aí tem que atravessar para o outro lado. Agora, pode atravessar pelo campo? Pode atravessar por baixo? Não, não pode. Aí a segurança não deixa passar. Então a pessoa passa mal, o pessoal estava reclamando para mim, um rapaz, que a noiva dele passou mal, demorou quase 40 minutos para chegar do outro lado para ser atendido pelo médico. Se morrer, e se tiver um infarto, eu quero saber quem vai responder por isso. Eu quero saber quem vai responder. Aí nós vamos pegar o detentor do mando do jogo, vamos pegar o ouvidor do jogo que tem que estar lá. O ouvidor tem que estar no estádio para você reclamar. O ouvidor tem que estar no estádio para você fazer sugestões. O ouvidor tem que estar lá para te atender, tá certo? Então você pode perguntar, você torcedor, qualquer torcedor, onde é que está o ouvidor? Aí tem que chamar o ouvidor, aí você faz a sua reclamação. O ouvidor tem que dar, na hora, resultado dessa reclamação. Foi uma reclamação, eu não posso sentar na minha cadeira, né? Ou a lanchonete está suja, o banheiro está sujo, ele tem que dar um jeito de resolver o problema. Existem outras coisas que ele vai ter prazo para resolver, te devolver a informação. Mas o ouvidor tem que estar lá. E aí, se o ouvidor tiver que responder criminalmente por homicídio culposo? Aí começa a mudar a história. Por homicídio culposo, porque, olha lá, tô lá dentro do serviço médico discutindo lá dentro. Não tinha que ter 6 enfermeiras para 30 mil jogadores. 6 enfermeiros, quando eu cheguei lá só tinham 4 enfermeiros. Enfermeiro é aquele formado em enfermagem, que fez faculdade de enfermagem. Não é o técnico em enfermagem, é o enfermeiro, tá? A profissão é enfermeiro. Tinha médico? Não. Aí saíram correndo para pegar o médico, para pegar os enfermeiros dos jogadores. Veja, os médicos e enfermeiros que estão ali para atender os jogadores são para atender os jogadores. Os médicos e enfermeiros que eu estou falando é para atender os torcedores. Os torcedores, e não os jogadores. Aí pegaram os médicos, né, e os enfermeiros saíram correndo e entraram lá no serviço de atendimento médico para dizer, não, tem tantos enfermeiros quantos necessários. E na verdade, não tinha. Não tinha. Isso daqui, Bruno, serve para mostrar que nós vamos atrás dos outros estádios. E eu aproveito o ensejo para chamar a atenção dos PROCONs de todo o Brasil para começarem a fazer isso. E eu vou junto, se me chama que eu vou. Eu vou para mostrar em que condições os torcedores brasileiros que estão pagando caro pelas partidas de futebol são tratados. Porque para mim, com todo respeito ao torcedor, com todo respeito a você que está nos acompanhando, aquilo lá é tratamento para gado, não para gente. Não para gente. Não para gente. Como Bruno, é que leva a família, né? Bruno, lá dentro tem água para vender. Você viu o preço da água? 5. R$5. Quanto custa essa água nas redondezas do estádio? Custa R$2? 2,50, 3, 2. Bom, se custa 2,50, 3, dentro do estádio tem que ser praticado o mesmo valor. E a cerveja? Mostra lá. O mesmo valor. Cerveja. Cadê lá? E essa cerveja que está aí, inclusive... É refrigerante 10, cerveja 10. R$10 sem álcool. Essa cerveja não tem álcool que vende dentro do estádio. Não tem álcool. Bom, se estão praticando esse valor e o valor é abusivo, cabe multa. E a multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR. Dá quase 8 milhões de reais a multa, mais ou menos 8 milhões de reais a multa mais pesada. Aí nós vamos ver se o detentor do mando do jogo está ganhando muito. E se está ganhando muito, a multa é pesada. Pela prática abusiva do valor da bebida dentro do estádio. Seja ela qual for. Mas tem mais um detalhe. Você vai no cinema, você está vendendo pipoca no cinema, está vendendo refrigerante, então você tem o direito de entrar com a pipoca e com o refrigerante, porque vende lá dentro, correto? Sim. Porque senão caracteriza a venda casada, a venda abusiva, a venda condicionada, é prática abusiva, né?
eu te vendo o ingresso do cinema ou te vendo o ingresso do estádio de futebol, só que você não pode entrar com nada dentro, nem uma comida, nem nada, você tem que comprar lá dentro. Então isso é uma prática abusiva, porque condiciona a venda do serviço, que é o jogo de futebol, ou da exibição do filme, à compra do produto, tá certo? Bom, lá dentro que nós vimos que vende água, aguinha, copinho de água. Se vende copo de água e não vende garrafa, para evitar que o torcedor jogue a garrafa na cabeça do outro lá de cima, quando existem duas torcidas ou tem algum problema, briga lá dentro. Então, se vende só copo de água, o direito teu é de você entrar com o copo de água. E a polícia militar não pode impedir. Vou deixar isso bem claro aqui. A polícia militar não pode impedir que você entre no estádio com o copo. Pode impedir que você entre com a garrafa, porque não vende garrafa lá dentro. Mas com copo de plástico lá? Mas se tem copinho, você tem o direito de entrar com copo. E aí você vai consumir a água que você bebeu, que você comprou lá fora. Você não é obrigado a comprar lá dentro. Essas coisas nós vamos fiscalizar a partir de agora, Bruno. Nós vamos fiscalizar. Vamos fiscalizar dentro dos estádios todos. Não é só do Pacaembu, são os outros também. Nós vamos continuar esse trabalho. Vamos fazer pelo Brasil. O torcedor brasileiro vai ser respeitado como foi feita a lei. Olha, a lei é de 15 de maio de 2003. Eu estou perguntando, você já tinha visto que alguém foi fiscalizar um estádio de futebol? Não, primeira vez. Primeira vez. Nunca vi, volto a repetir, nunca vi isso na televisão, então, nunca vi isso em lugar nenhum. Nós tínhamos, né, noção de que os detentores de mando do jogo, os estádios de futebol, iriam cumprir o estatuto. Se tem lei e tem multa, tem que cumprir, correto? Se não cumprir... Bom, mas passaram-se os anos e ninguém cumpriu absolutamente nada. Então está na hora agora da gente fazer o torcedor ser respeitado, o torcedor consumidor. É assim que a lei trata. E outros estádios serão fiscalizados. Agora, nós fizemos uma fiscalização de orientação, nós vamos continuar com as orientações. Daí para frente, nós vamos começar a multar. E se houver crime, nós vamos conduzir o detentor do mando do jogo, nós vamos conduzir o ouvidor do jogo para a delegacia de polícia, sem problemas nenhum. Vamos cumprir a lei no Brasil. Foi feita para ser cumprida, você foi feito para ser respeitado, você não pode ser maltratado dentro do estádio, né? Você não pode entrar no banheiro. Eles disseram lá, nós colocamos papel higiênico, nós colocamos toalha para lavar a mão e sabonete. Mentira! Não tinha nada. Se tinha papel higiênico, ia ter vestígio de papel no chão. Se tinha papel toalha, tinha vestígio de papel toalha no chão. Não tinha nada. É seco. Não tem nem privada. Vocês sabem disso. Quem frequenta um estádio de futebol sabe que nem privada tem. Eles usam aquele... Como é que se chama? Né? Que você põe nas cadeias para evitar que o preso quebre a privada. Então, na verdade, é um buraco. Sim. Né? É uma espécie de latrina. Sim, isso. É uma latrina no chão. Né? Mas não tem nada. A pessoa lá sai com a mão de qualquer jeito. Eu queria saber o seguinte. Outro dia eu vi uma placa num estabelecimento comercial que me chamou a atenção, né? Dizendo o seguinte, olha, quando você usar o banheiro do estabelecimento comercial, você deixa ele limpinho, porque a mão que faz o seu sanduíche é a mão que limpa o banheiro. Tava a plaquinha. A mão que faz o sanduíche do torcedor no estádio é a mão que entra no banheiro do estádio de futebol e que não tem sabonete para lavar. Muito menos sabonete para lavar. E eu perguntei para aquela senhora lá, quando estava mostrando a situação da lanchonete, é sabonete essa garrafinha que você tem aí? Tá vendo aquela garrafinha que vocês estão vendo ali? Essa garrafinha ali eu pensava que era sabonete. Sabe o que é aquilo? É óleo para fazer a pipoca. Sabonete não tem. Não existe. Ou seja, a higiene é zero lá. Então ela sai dali. Tá bom. Ela sai dali, entra no banheiro. No banheiro. Seja um banheiro químico ou não, sem sabonete, sem nada, volta. Do mesmo jeito que entrou. Pra fazer a tua pipoca. Lamentável. Então, fiscalização em outros estádios? Vamos fazer. Combinado? Combinado. Fechou. Aeroportos? Também. Nós Fechou? estamos aí com denúncias de abusividade por parte dos aeroportos, preços abusivos. Então, vamos atrás. Fechou?
Até Mais uma que vem. semana? Mais uma semana. Tamo junto. Sábado que vem estamos juntos. Boa.